Aí, a partir de um apoio do jornal Diário da Tarde, tinha interesse numa corrida de automóveis. E essa corrida aconteceu chamando 100 milhas de Curitiba, em 1963, num circuito no Centro Cívico. Essa foi uma prova que movimentou a cidade, movimentou o jornal, movimentou... E logo ela foi repetida em duas outras vezes. Uma delas se chamou 200 milhas em 64, com o circuito invertido. Essa participação de um jornal atraiu um outro jornal, a Gazeta do Povo, que, junto com o Automóvel Clube do Paraná, em 64, criou a primeira 6 horas de Curitiba. Prova, assim, espetacular, porque ela largou... Primeiro que ela foi noturna. Ela largou às 6 da tarde e terminou às 0 horas. A primeira corrida que eu corri na minha vida foi às 6 horas de Curitiba. Veio a equipe de fora, da Willis, e enfim, era uma corrida de nível nacional, feito nas ruas de Curitiba à noite, que largou às 6 horas da tarde e terminava à meia-noite. E eu fiz uma dupla com uma pessoa, com a Laertes Faria, e acabamos, o Alaertes bateu o carro, 3 horas e meia de corrida, e a primeira corrida minha, infelizmente, terminou no muro de uma casa. E nessa prova pareceu até que renasceram as carreteiras, porque tinha muitas carreteiras. A primeira volta foi um espetáculo, porque o Altair Barranco disparou na frente de todo mundo com a carreteira dele e levantou o público. E o público é uma história à parte nessa corrida. Durante essas 6 horas, estima-se que 100 mil pessoas passaram pelo circuito. Eu estava lá, tem uma fotografia ali dessa volta do barranco, que eu me reconheço na calçada. E era assim, um braço aqui, outro braço aqui, era todo mundo ombro a ombro, assim, espremidinho no circuito inteiro. Eu assisti um programa em que o Wilson Fittipaldi Jr., que venceu junto com o Bird Clemente, disse na TV que foi a mais emocionante corrida da vida dele. Mas aconteceu nessa corrida um fato interessante que é pouco lembrado pelos paranaenses. O terceiro colocado foi Bruno Castilho, dividindo com Afonso Ebers uma carreteira Ford, e o Afonso, um grande mecânico, um grande preparador, chegaram em terceiro lugar. Se você considerar que ela pesava 1.500 quilos, contra, tinha freio a tambor, motorzão V8 para andar num paralelepípedo ou em cima do trilho do trem, com garoa, carreteira mais patinável do que andava. Tinha 6 horas de Curitiba, que era feita descia a Kennedy, vinha até Marechal Floriano, depois subia e ia até o campo do Atlético, dava a volta do lado e descia. 6 horas de corrida. Vocação que o Paraná tinha adquirido para grandes provas, a partir daquelas 6 horas de Curitiba, porque as 6 horas de Curitiba foi um sucesso de mídia. O governador Arnei Braga, a rodovia do Café tinha sido concluída e houve-se por bem, então, inaugurar a rodovia do Café com uma grande corrida de automóveis. Essa corrida largaria em Curitiba e iria até Apucarana, que era um trecho totalmente concluído. Dentro das grandes metas planejadas pelo governo Ney Braga no estado do Paraná, o notável plano rodoviário ocupou lugar de destaque, não só pela grandeza de suas realizações, como também pelo fato de ter sido fielmente executado e mesmo ultrapassado todas as previsões. Aí vieram do Rio Grande do Sul todos os grandes pilotos do Rio Grande do Sul com suas carreteiras, o mais famoso deles o Catarina Andreatta. Camilo Cristófaro veio de São Paulo com a carreteira 18, que já era famosa. Aí veio o piloto do Rio de Janeiro, piloto de Minas Gerais, piloto de Santa Catarina. Foi uma prova espetacular. Então esses caras foram largando 2 a 2 ali até desaparecer da vista do público. Foi uma vitória espetacular do Zabart. Terceiro lugar foi uma berlineta já do Transparaná Clube. A equipe Transparaná não foi outra coisa senão a mais profissional até então já apresentada no Paraná. Era da família Prochet. Essa equipe Transparaná contou com um italiano radicado em Londrina chamado Ettore Beppe, que além
de piloto era um excelente preparador. Houve uma segunda edição, dessa vez foram até Londrina, em 1966. Essa foi vencida pelo Ettore Beppe, tendo em segundo lugar o Ângelo Cunha com uma carreteira Ford de Laranjeiras do Sul. Depois dessa prova da Roda do Café, aconteceu novamente no circuito da BR-116 uma outra prova. Essa prova foi totalmente dominada pelo Transparaná Clube. E aí houveram algumas revelações nessa corrida. Tinha um rapaz que tocava um Gordini número 41, chamado Edson Gratzik. Ele era do kart, correu nessa prova, tinha corrido nas primeiras 6 horas numa carreteira, correu nessa prova, fez uma prova muito boa. Depois ele viria a ser campeão brasileiro de Stock Car. Nós tínhamos diversos mecânicos, o Claude e o Mauri, que eram de Curitiba, mais o Roberto, que trabalhava com o Dado. Fizemos uma sociedade, né? Eu, o Celso Frade e o Dado Andrade, e montamos essa equipe. Muito grande, uma das maiores do Brasil, e começamos a correr campeonato brasileiro aquela época era Campeonato Brasileiro Divisão 1, que depois se tornou a Stock Car. E começamos, felizmente, como nós tínhamos uma equipe muito bem organizada, ganhamos muitas corridas. A inauguração da rodovia do Xisto foi um negócio interessante e, como eu estava dizendo, o Paraná sempre recebeu aqui o que havia de novidade no automobilismo nacional. Existia um automóvel que fazia o furor das notícias, mas não tinha ganho nenhuma corrida ainda. Começa pelo nome do carro, porque chamava-se Fit Porsche, construído pelos irmãos Fittipaldi. Não é preciso dizer que eles já tinham uma fama aqui no Brasil, eles eram grandes vencedores de corridas, Emerson e Wilson, e o carro foi desenhado pelo Emerson, foi construído por um artesão lá de São Paulo, Picciotto, e era o carro mais bonito, motor Porsche, a partir de como eles mesmos, eu escutei o Emerson falando isso, os colecionadores de hoje em dia mandariam nos prender se soubessem o Porsche que nós desmanchamos. Foi uma experiência muito bacana, porque era uma estrada nova, aberta para qualquer carro, as carreteiras, carro protótipo, esporte. E nós tínhamos construído o Fit Porsche, que era um carro muito rápido, com motor Porsche 2 litros, 4 cilindros. E eu nunca tinha andado muito tempo só em Interlagos, na reta principal, mas muito tempo em top speed, porque a rodovia do Xisto era muito rápida. E eu larguei na frente, o carro estava espetacular, e depois de mais ou menos uns 35, 40 quilômetros, os 2 pneus traseiros não aguentaram, de chapar na mesma hora, essa banda de rodagem inteira. Eu estava numa descidona, deu um estouro, quebrou toda a carroceria do carro, o carro levantou em 2 rodas, quase saí da estrada, e foi a maior sorte, que ali eu podia ter um super acidente. Parei do lado, aí passaram as carreteiras, passou todo mundo, eu fiquei assistindo a corrida. A corrida foi ganha por uma Alfa GTA 1600 do Ubaldo Lolli. Teve uma das corridas, o avião que tentava acompanhá-lo, não conseguia. O avião que fazia a reportagem para a rádio, radiando a corrida, não acompanhava o meu pai. O carro andava na frente. E era tudo estrada de chão, muita curva. O meu pai participou das 3 corridas Curitiba-Ponta Grossa, ida e volta, para trazer esse troféu para casa. Esses 2, eles são orgulho da família. Esse troféu, ele veio para casa depois de 3 anos consecutivos, tirando o primeiro lugar na prova Curitiba-Ponta Grossa. Aí, no último ano, no dia que ele ia pegar o carro para correr, ele falou para minha mãe, hoje eu vou trazer o troféu para casa. E trouxe, está aqui. Em 1967, a Confederação Brasileira de Automobilismo instituiu um Campeonato Brasileiro de Montanha. O Campeonato Brasileiro de Montanha ia ter 4 provas. Era uma prova em São Paulo, uma no Paraná e 2 no Rio. O melhor paranaense nessa subida de montanha foi o Altair Barranco, de carreteira, que depois foi para Itaipava, ganhou a prova em Itaipava e foi o primeiro campeão brasileiro de montanha, Altair Barranco, com a sua carreteira. Felizmente eu largava de 2 em 2 minutos, eu largava um carro. Mas eu ainda cheguei na frente de todos eles.
Então a saída era um pouquinho para lá de Morretes e aí subia a serra toda. Uma velocidade, o cara fazia curva tudo de lado para subir aquela serra, filha da mãe. Depois que terminava de subir a serra, ainda ia terminar lá no asfalto que liga com a estrada de São Paulo. Meu troféu da subida de montanha, isso na Serra de Paranaguá, na data de 29 de janeiro de 67. Primeiro colocado, a gente mesmo.